Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista. E agora estarei ministrando para vocês mais uma aula de Ciências da Natureza para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Espero que todos vocês estejam bem, para que a gente possa prestar bastante atenção na aula de hoje e compreender o assunto abordado da melhor forma possível. A aula de hoje será a nossa aula de número 4, referente à continuação da aula 3, cujo tema é Criação versus Evolução, quem está com a razão? Muito bem, professor. Dentro deste tema a ser abordado, o que o senhor vai trazer para nós? Dentro desse tema a ser abordado, eu estarei explicando para vocês sobre a origem das espécies, farei a introdução da teoria da evolução, assim como estarei socializando com vocês como foi que tudo começou. E por fim, estarei compartilhando, estarei apresentando para vocês um breve desafio. Muito bem. A priori, eu trago para vocês o conceito de evolução. Professor, fala com bastante clareza o que vem a ser evolução. O que diz a evolução? A evolução nada mais é do que o processo pelo qual, ou o processo no qual, ocorrem mudanças e transformações nos seres vivos ao longo do tempo. Professor, repita para mim, por favor. Evolução nada mais é do que o processo pelo qual ocorrem mudanças, ou seja, ocorrem transformações nos seres vivos ao longo do tempo. O professor, isso implica em quê? Dá origem aí a novas espécies, ou seja, dá origem a espécies novas. Professor, ok, professor. Então, a evolução é o processo que ocorre mudanças, transformações nos seres vivos ao longo do tempo, formando outras espécies. Ok, professor. Fala para nós o que vem a ser vivo. Eu falo. Ser vivo, ele apresenta características exclusivas, tais como, para ser vivo, ele tem que ter metabolismo, que são as atividades que acontecem dentro do corpo. Para ser vivo, ele tem que ter a capacidade de crescimento, de reprodução, de adaptação e evolução. Então, são características exclusivas do ser vivo. Então, quando eu falo ser vivo, ele tem que ter essas características. Quando eu falo ser vivo, eu me refiro basicamente aos animais, aos vegetais e aos micro-organismos. Professor, o que são micro-organismos? São seres vivos muito pequenos, visíveis apenas através do uso do microscópio. Professor, o que é o microscópio? É simples. É um aparelho que, ao observar aquele indivíduo pequeno, eu vejo ele grande, num popular. Existem vários tipos de microscópio. Tema das próximas aulas, ok? Muito bem, professor. Então, a evolução são as mudanças, as transformações que acontecem nos seres vivos ao longo do tempo, formando espécies novas. Ô, professor, e o que são espécies? Eu vou explicar. Espécies é um conjunto de seres vivos, anatômica e fisiologicamente semelhantes, capazes de se reproduzirem em condições naturais e originar descendentes férteis. Este é o conceito de espécie. Ok? Ok, professor. Então, nós já estamos conhecendo a teoria da evolução. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre biodiversidade ou sobre diversidade. Ô, professor, o que é biodiversidade e o que é diversidade? É a mesma coisa, professor? É a mesma coisa, são sinônimos. Biodiversidade ou diversidade nada mais é do que a variabilidade entre os seres vivos. Quer dizer que se trata da diferença que existe aí entre os seres vivos. E os evolucionistas tentam comprovar, ao longo do tempo, que todos os seres vivos apresentam semelhanças.
semelhanças anatômicas, ou seja, do ponto de vista estrutural. Ele diz, olha, só o humano ele se parece à estrutura do corpo com um determinado ser vivo, com determinada espécie. E são os evolucionistas que afirmam. Eles dizem que há semelhança também fisiológica, de acordo com algumas funções que nosso corpo realiza, outros seres vivos também realizam as mesmas funções. Eles dizem também que nós temos semelhanças, a espécie humana com outros seres vivos, semelhanças embrionárias. Ou seja, a forma que a gente se desenvolve, outros seres vivos de espécies diferentes também se desenvolvem. Além dessas semelhanças anatômicas, fisiológicas e embrionárias, que os evolucionistas dizem que nós temos com relação a outros seres vivos, eles dizem também que nós temos semelhanças gênicas. Ô professor, o que é ser semelhança gênica? Gênica vem de genes. Genes nada mais é do que um pedaço da molécula de DNA. Este é professor, devagar, professor, isso aí é um pouquinho complexo. Mas o DNA é a maior molécula orgânica, vem de organismo, que existe nos seres vivos, seja animal, vegetal ou micro-organismo. Então, os evolucionistas dizem que nós temos semelhanças gênicas, origens genéticas semelhantes a outros seres vivos. Olha esse dado da pesquisa de 2007, olha o que diz. Os evolucionistas falaram que seres humanos e chimpanzés compartilham 96% dos genes. Eita, professor, não, está errado, professor. Isso é o que diz os evolucionistas, que 96% dos nossos genes se assemelham aos genes que estão presentes aí nos chimpanzés. Olha só, isso é uma pesquisa por os evolucionistas, beleza? Em pesquisas também, posteriormente, diz que os humanos, quando comparado com as bactérias, algumas pesquisas evolucionistas, alguns artigos publicados, dizem que a espécie humana compartilha aproximadamente 223 genes que as bactérias também têm. Então, os evolucionistas tentam explicar essa biodiversidade, os evolucionistas tentam explicar essa diversidade, mostrando que existem semelhanças entre todos os seres vivos, seja anatômica, fisiológica, embrionária ou semelhança gênica, genética. Ok? Vamos lá, professor. Vamos ver o que dizem, o que falavam alguns evolucionistas. O primeiro que eu apresento para vocês é o Anaximandro, por volta de 611 e 546 a.C., ele defendia uma teoria chamada teoria do fixismo. Eita, professor, explica para nós o que é o fixismo. De acordo com esse evolucionista, ele afirmava que os primeiros animais a surgirem no universo, eles surgiram de uma vaza marinha. Olha só o que Anaximandro ele acreditava. Ele acreditava que, por exemplo, o homem, ele teria surgido aí do ventre de peixes. Eita, professor, está errado. Quem falou, quem afirmou foi o evolucionista na época e a gente está aqui socializando essas teorias evolucionistas. Ok? Prosseguindo. Depois surgiu outro evolucionista também aí chamado de Aristóteles. Aristóteles, filósofo, matemático, né? Fez estudo aí na área também da biologia. Então vamos ver o que foi que disse Aristóteles. Aristóteles, por volta de 384 e 322 a.C., ele diz o seguinte, que substâncias orgânicas, elas podiam surgir no meio inorgânico. Para Aristóteles, ele acreditava na teoria da geração espontânea. Aristóteles defendia e acreditava a teoria da abiogênese, que vida provém daquilo que não tem vida. Então Aristóteles disse, olha, as substâncias orgânicas, ou seja, dos organismos, orgânico de organismo, elas surgiam a partir das inorgânicas, que está lá no reino mineral. Ok. Então ele defendia a geração espontânea e defendia também a teoria da abiogênese, que é semelhante, praticamente a mesma coisa do que a geração espontânea. Nós vimos na aula passada que essa teoria foi quebrada. Foi comprovado por Red Spallanzani que essa teoria ela não é aceita. Foi quebrada pela teoria da biogênese. Vida provém de vida. Muito bem. Então, com relação à origem da vida, para os evolucionistas, duas importantes contribuições ou leis.
abiogênese e biogênese. Abiogênese, matéria bruta forma ser vivo. Biogênese, ser vivo forma ser vivo. Ô professor, quem foi que defendeu essas teorias? Eu vou apresentar para vocês agora. Defendia os seres vivos surgiam da matéria inanimada, daquilo que não tem vida. Quem defendia a geração espontânea ou a biogênese? Eu apresento para vocês os principais defensores dessa teoria: Aristóteles, Isaac Newton e René Descartes. Esses eram os principais evolucionistas que defendiam a geração espontânea. Acreditava que se eu deixar um pedaço de carne, vai surgir ali outros seres vivos. Mas nós vimos que, por exemplo, Red, ele fez o seguinte: Red fez um experimento, porque para ser ciência tem que ter experimento. Red pegou um pedaço de carne, colocou em um vidro, tampou esse vidro, pegou outro pedaço de carne, colocou em outro vidro, descoberto, sem tampa. Ele verificou que, com o passar dos dias, surgiram lavas naquele pedaço de carne que estava exposto ao ar. Não estava em condição fechada. E ele disse: por que surgiu lavas ali no pedaço de carne que estava exposto? Porque moscas vieram se alimentar da carne e depositaram ali, junto com as fezes, seus ovos. Então ele disse: mosca, vida, gerou vida, as lavas. Então ele conseguiu, por meio desse e de outros experimentos, quebrar a teoria da abiogênese e criou a teoria da biogênese. Diz que vida provém de vida. Quem disse isso só foi Red? Não. Spallanzani também foi outro cientista que deu grandes contribuições. Ok? Então, a teoria evolucionista, abiogênese e biogênese. Ok? Qual é mais aceita? A biogênese. Muito bem. Porém, existem outras teorias. Por exemplo, a hipótese a gente chama de Oparin e Aldano, que diz que a atmosfera primitiva e os mares, as substâncias inorgânicas presentes ali na atmosfera primitiva e nos mares, elas deram origem às substâncias orgânicas, e essas substâncias orgânicas deram origem aos primeiros seres vivos. Isso é uma teoria como se fosse da geração espontânea, né? A matéria inorgânica forma a matéria orgânica e a matéria orgânica forma os seres vivos. Isso é a biogênese, geração espontânea. Né? Chamada de evolução química. As substâncias químicas evoluíram até formar nós, seres vivos. E o criacionismo? O criacionismo nós vimos na aula passada. Diz que os seres vivos foram criados por um ser divino, chamado Deus. Então Deus criou todas as coisas. Ok, professor. Prossiga, professor. Olha outra teoria. A teoria é chamada de panspermia cósmica. Ô, professor, o que diz essa teoria? Panspermia cósmica. Essa teoria diz que os primeiros seres vivos, eles vieram de outros planetas. É o que diz essa teoria, ok? Então são várias teorias, cada cientista, cada evolucionista dando suas contribuições. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês irão ver a continuidade deste assunto nas próximas fases da EJA. Fase 4, fase 5, assim como no ensino médio. É um assunto que está presente aí na base curricular, tanto do ensino fundamental, quanto na base curricular do ensino fundamental 1 e 2 e do ensino médio. Então, vocês vão ver sempre falar nesse assunto. Então, é importante que vocês prestem atenção para compreender e poder dialogar com qualquer pessoa. Não se pode falar em evolução e não citar dois grandes cientistas, Lamarck e Darwin. São um dos maiores evolucionistas hoje que a gente estuda nos livros de ciências da natureza. Professor, fala para mim, fala para nós, o que foi que disse Lamarck? Lamarck criou duas leis, né? Lamarck disse o seguinte, criou a lei do uso e desuso. Lamarck disse, o uso de determinadas partes do corpo faz desenvolvê-las. Ou seja, de acordo com Lamarck, se eu começar a fazer musculação, meu músculo desenvolve. Quem disse isso? Lamarck. Qual é a lei? Lei do uso e desuso. O uso de determinada parte do corpo vai desenvolver. E o desuso faz atrofiar. Quem disse isso? Lamarck. Está certo? Está certo. Se a gente usar a parte do corpo, ela desenvolve. Se parar de usar, atrofia. Pare de estudar. Não, pelo amor de Deus, pare não.
Mas se a gente parar de estudar, passar 10 anos sem estudar, atrofia, a gente vai ter dificuldade de compreender, de voltar. Mas nunca é tarde, sempre é tempo de aprender, ok? Porém, Lamarck ficou muito famoso, agora eu sou o tal. A minha teoria, ela é aceita, a minha lei, ela é aceita. Se eu usar a parte do corpo, desenvolve. Se eu não usar, ela atrofia. E cria fama, Aí ele criou outra lei. Transmissão das características adquiridas para os descendentes. Aí ele se quebrou. E as características que eu adquiro pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. É falso. Ou seja, se eu faço musculação, fico musculoso, eu vou reproduzir, vou ter, filhos, o filho vai nascer musculoso? Falso. Ele quis dizer que pensava, Ele disse o seguinte, a girafa, de tanto esticar o pescoço para se alimentar nos arbustos, o pescoço ficou grande. É o uso, Muito bem, professor. Outro evolucionista, famosíssimo nos livros de ciências da natureza, chamado de Charles Darwin. Darwin, ele criou a lei da seleção natural. Ô professor, o que diz a lei da seleção natural? Diz o seguinte, produzindo-se muitos seres vivos, os mesmos irão competir por água, alimento, moradia. Vai sobreviver apenas os mais aptos, os mais adaptados. É verdade, professor? É a lei da natureza, seleção natural. Produzindo muitos seres vivos, eles vão competir por água, alimento, espaço, moradia. Vão competir por fêmea. Isso. Quem disse isso? Charles Darwin, a lei da seleção natural. Quem vai vencer? O mais apto, o mais adaptado. Ok? Após a teoria de praticamente aí Lamarck e Darwin, surgiu a nova teoria, uma lei que ela fala sobre o neodarwinismo, ou seja, o novo darwinismo. Ela complementa a lei da seleção natural, acrescentando a ela a mutação. Ô professor, o que é mutação? Mutação é uma alteração física ou química do material genético, do DNA. Então ele diz, olha, o que permite a evolução é a seleção natural acrescida da mutação. Ok, pessoal? Então esses são os principais evolucionistas, destacando-se por oportuno Lamarck e Darwin. Lamarck, lei do uso e desuso e da transmissão das características adquiridas aos descendentes. E Darwin, seleção natural, sobrevive o mais preparado, o mais apto, o mais adaptado. Muito bem. Professor, qual é o desafio que o senhor traz para nós? Desafio simples, só uma questãozinha. Então a questão diz o seguinte, da Universidade Estadual do Ceará. Professor, eu no ensino fundamental, precisamente na EJA, fase 1 e fase 2, eu vou conseguir fazer uma questão de vestibular de universidade? Faz. Olha só o que diz a questão. A teoria da origem das espécies de Charles Darwin analisou o quê? Letra A, seleção natural. Letra B, analisou as mutações. Letra C, analisou o uso e desuso dos órgãos. Ou letra D, analisou a hereditariedade dos caracteres adquiridos. Então vocês vão analisar, conversar com o professor, a professora de vocês sobre o assunto, responder e enviar para nós. Agora eu vou trazer, para a gente concluir nossa aula, uma curiosidade. Quem gosta de curiosidade? Vou trazer uma curiosidade. Esse cidadão, chamado Walter Longo, ele fez uma pesquisa e disse que os humanos, do planeta, eles têm 3 curiosidades. Ele disse que a primeira curiosidade é a curiosidade diversiva. Ô professor, o que é a curiosidade diversiva? É aquela curiosidade da gente assistir um vídeo engraçado, ficar rindo, Ele diz também que o ser humano tem a curiosidade empática, que é aquela curiosidade da gente saber sobre a vida do outro. Quem não gosta, fulano casou, fulano separou. E ele diz também que os humanos, têm a curiosidade chamada epistêmica, que é aquela curiosidade da gente aprender algo novo para ser útil para nós. Ele diz o seguinte, que 80% dos seres humanos no planeta têm apenas a curiosidade diversiva e empática. E apenas 20% têm a curiosidade epistêmica. Professor, tem problema? Não. Pode ter curiosidade diversiva. Até eu gosto de assistir um videozinho engraçado para às vezes tirar o estresse, Mas a gente precisa desenvolver a nossa curiosidade epistêmica. Então eu convido a vocês
a terem curiosidade epistêmica em aprender algo novo que vai ser bastante útil para nós. No mais, valeu pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção, por hoje é só.